Como vai? Vamos começar a semana com jornalismo, opinião, entrevistas em forma de debate, aqui na BH News, o Redação. E olhe bem, eu sou contra qualquer tipo de violência, mas estou doido por uma pancada de chuva. A situação está muito difícil. Eles dizem que não está chovendo porque São Pedro está muito ocupado. Mandaram um WhatsApp falando isso, que São Pedro está muito ocupado. Ele está lá no WhatsApp, não está preocupado com a chuva. Só pode ser por isso, né? Porque nunca vi um período assim de outubro, quase chegando em novembro, com uma seca deste tamanho. E vamos às notícias de hoje. A Polícia Civil apresentou hoje em Belo Horizonte o homem que confessou ter matado o professor universitário Rafael Adriano de Oliveira, de 37 anos, em Contagem. O crime aconteceu no dia 3 de outubro, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a polícia, Rodrigo Lopes dos Santos, de 24 anos, confessou o crime. O professor foi encontrado com as mãos e os pés amarrados. Na data do crime, a polícia suspeitou de estrangulamento. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Imagens do suspeito dentro do prédio em que a vítima morava foram divulgadas. Sistema de segurança mostra quando o homem entrou no prédio na noite de sexta, dia 2 de outubro, e saiu cerca de 4 horas depois. O homem usava um boné claro e estava com uma bolsa na mão. Segundo a polícia, ele carregava um notebook e outros objetos do apartamento da vítima. Olha, pelo que eu estou sabendo, foi um crime de homofobia, com roubo, né? Seguido de roubo. E alunos do programa social Valores de Minas protestaram hoje em frente à sede do Servas, Serviço Voluntário de Assistência Social no bairro Funcionários. O grupo protestou contra o fim da iniciativa, ameaçada pelo corte no repasse de recursos do governo do estado. Novas manifestações estão previstas para amanhã e quarta-feira, na sede do Plug Minas e na cidade administrativa, respectivamente. O programa Valores de Minas agora tem destino incerto, porque as atividades são mantidas com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência, que apoia apenas projetos temporários. Outro agravante é uma lei que deve entrar em vigor e proíbe que recursos do FIA sejam repassados a instituições com representantes ligados ao governo. E o Servas é presidido pela esposa do governador Fernando Pimentel. Olha, eu pude conferir hoje no centro da cidade que a greve dos bancários só está aumentando. Talvez eles tenham mesmo razão em fazer greve. Os banqueiros se constituem o setor da economia que mais ganha nesse país, e pagam salários míseros. Eu estava pensando numa coisa, se você vai lá e faz um pagamento em um banco, você pega o recibo lá no caixa automático. Se você não tirar um xerox daquele papelzinho, em poucos meses ou anos eles somem. Porque nem uma tinta que se preza, os banqueiros podem colocar naquelas máquinas. Colocam uma tinta aguada para não gastar. Eles têm mais de pagar melhores salários aos bancários, embora isso prejudique muito, mas muito mesmo, a população. E a adesão dos bancários à greve nacional, que entrou hoje em seu 14º dia, como eu estava falando, está em crescimento contínuo. A análise é do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e região, que abrange a capital e mais 54 cidades. Até o momento, 59% dos bancários aderiram ao movimento nos principais municípios de Minas Gerais. A categoria pede 16% de aumento, mas foram oferecidos apenas 5,5% pelos banqueiros. Segundo o sindicato, esse é o setor que mais lucra no país e eles não vão ceder enquanto não houver uma negociação justa.
Os serviços de autoatendimento em caixas eletrônicos e pela internet estão funcionando normalmente. A Federação Nacional dos Bancos ainda não se manifestou para dialogar com os grevistas. Com essa seca aí, o fogo pega mesmo, né? Somente no fim de semana, o Corpo de Bombeiros registrou 211 ocorrências de incêndio em vegetação em Belo Horizonte e cidades da região metropolitana. O balanço foi divulgado pela corporação na manhã de hoje. De acordo com a corporação, foram 142 queimadas no sábado e 69 no domingo. As altas temperaturas e o clima seco contribuem para a formação de focos de incêndio. Também durante o fim de semana, o governador Fernando Pimentel decretou situação de emergência no estado por 90 dias, devido à prolongada estiagem em algumas regiões de Minas Gerais. O decreto viabiliza a contratação extra de aeronaves e caminhões-pipa, sem que seja preciso a abertura de processo de licitação. E o governador liberou dinheiro para combater os incêndios. Será que vai dar? Pimentel liberou 8 milhões de reais para combater esses incêndios, tanto aqui na capital quanto no interior. A informação foi fornecida hoje pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Sávio Souza Cruz. O dinheiro será usado na compra de equipamentos, no pagamento do aluguel de aviões e em outras ações emergenciais. Só ontem, a Defesa Civil registrou ao menos 43 focos de incêndio no estado, sendo 26 em unidades de conservação. No sábado, o Corpo de Bombeiros havia registrado 42 ocorrências somente na região metropolitana de Belo Horizonte. E a chuva pode estar chegando por aí. As temperaturas começaram a cair em Belo Horizonte e na região metropolitana, devido aos efeitos de ventos que provocam nebulosidade. De acordo com especialistas, pode chover na Grande BH a partir agora de quinta-feira. A partir desta quinta-feira, dia 22, até o sábado, há previsão de pancadas de chuva e a temperatura deve ficar entre 19 e os 30 graus. Já há registro de chuvisco em cidades da Zona da Mata e da região leste de Minas Gerais nesta segunda. Já no Triângulo e Noroeste de Minas, os termômetros podem chegar aos 38 graus. Muito bem, nós vamos dar um pulinho nos comerciais e daqui a pouquinho nós voltamos com mais jornalismo. Tem entrevista aí, hein? Vai dar para normalizar.